Sua organização possui imunidade tributária ou isenção? Então responde uma coisa para mim. Você conseguiria provar hoje onde cada recurso foi aplicado? O recurso que você recebeu? Os pagamentos feitos aos dirigentes estão documentados dentro de valores razoáveis? Os contratos com conselheiros, diretores, pessoas relacionadas suportariam uma análise do fisco? E os tributos que foram descontados dos seus funcionários e dos prestadores de serviço estão sendo repassados corretamente? A imunidade e a isenção tributária, elas não são um cheque em branco, mas também não desaparece automaticamente por causa de qualquer erro. Ela depende basicamente do cumprimento das regras e principalmente da capacidade da sua entidade de provar que essas regras estão sendo cumpridas. Nesse vídeo eu vou trazer 3 pontos de atenção que mais colocam a sua entidade em risco e como você e a sua diretoria podem agir antes que uma falha de gestão se transforme num problema fiscal. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Kátia Lúcia, eu sou contadora aqui na Integral Prime. Nós atuamos aqui com governança, com controladoria, com inteligência contábil para entidades e organizações do terceiro setor e negócios que querem gerar um impacto social. Nosso trabalho é ajudar diretorias, conselhos a identificar riscos antes que eles se transformem em notificações, restrições ou responsabilidade para os gestores. Hoje a gente vai falar sobre compliance fiscal. Isso não é apenas uma obrigação burocrática, mas deve funcionar como uma estrutura de proteção para a sua entidade, para o patrimônio dela e para as pessoas que participam da administração. Quando o assunto é imunidade ou isenção tributária, existem 2 mitos muito comuns. O primeiro é o mito da tranquilidade. A organização pensa, somos imunes, somos isentos, o fisco nem olha para a gente, nem está interessado. Deixa eu te contar, isso não é verdade. A imunidade, ela não retira o campo da visão do fisco. Muito pelo contrário, ela exige que a organização consiga demonstrar que atende às condições, que atende às regras necessárias para manter o benefício. O segundo mito é o pânico. A diretoria acredita que qualquer erro isolado vai fazer a entidade perder imediatamente esse benefício e vai e pode fechar as portas. Também não é assim. Uma inconsistência, ela pode gerar questionamentos. Ela pode exigir sim esclarecimentos e pode precisar de correção. Mas a suspensão do benefício tributário, ela não vai acontecer, ou pelo menos não deveria acontecer de forma automática e nem de um dia para o outro, sem análise e sem um processo adequado. Então o caminho não é nem a tranquilidade excessiva, nem o medo exagerado. O caminho é conhecer as regras, é organizar os documentos e manter uma governança capaz de provar que os recursos que você recebeu, que a sua entidade recebeu, estão sendo utilizados de maneira correta. Vamos trabalhar aqui com 3 pilares fundamentais que você precisa, pelo menos, conhecer. O primeiro é que a entidade não pode distribuir o patrimônio, a renda ou a qualquer título. O segundo é que os recursos precisam ser aplicados no país e nos objetivos institucionais que a organização definiu. O terceiro é que a sua entidade precisa manter uma escrituração contábil regular. Esse terceiro ponto merece muita atenção. A contabilidade não é apenas uma obrigação formal, ela é a prova, ela é a garantia de que os requisitos foram cumpridos, é ela que vai demonstrar isso. É por meio dela que você vai demonstrar, que a sua organização vai conseguir demonstrar de onde o dinheiro veio e como ele foi utilizado, quem autorizou esses pagamentos, com qual objetivo cada gasto foi feito, foi gerado, foi aplicado, em qual relação, em qual despesa, em qual missão institucional. Sem uma escrituração organizada, a entidade pode até ter aplicado os recursos corretamente, mas vai ter dificuldade para provar. Em uma fiscalização, não basta dizer, a gente fez tudo certo. Você precisa demonstrar. Um outro ponto bem sensível, e esse é um dos mais sensíveis, é o que a gente chama e o que o fisco entende como distribuição disfarçada de recursos. Quando a gente ouve a expressão nas empresas normais, distribuição de lucro, a gente normalmente imagina que foi uma transferência direta do dinheiro da entidade para um dirigente. Mas na prática, os problemas costumam ser um pouquinho mais sutis. Imagina um dirigente recebendo uma remuneração muito acima do valor do mercado praticado para a função dele. Ou um conselheiro alugando um imóvel próprio para a organização com valor acima de mercado. Ou ainda uma empresa ligada a alguém da diretoria sendo contratada sem justificativa clara, cobrando um preço
superior ao que seria razoável. Essas operações podem ser interpretadas como uma transferência indevida de recursos da organização para as pessoas relacionadas. E aqui existe um ponto importante. Não precisa existir má-fé para que surja um problema. Às vezes, a contratação foi realizada com boa intenção. Talvez seja uma pessoa de confiança, capacitada. O serviço é realmente necessário. Mas e se o valor não puder ser justificado? E se não existe uma pesquisa de mercado? E se não teve um contrato? Ou se a decisão não tiver devidamente documentada? Essa operação ela fica exposta. Por isso, contratos com dirigentes, com conselheiros, com familiares e empresas relacionadas, elas têm que receber uma atenção especial. Não significa que essas contratações sejam sempre proibidas. Significa que elas precisam ser transparentes, justificadas, documentadas e aprovadas de forma correta. Quem se beneficia da decisão não deve ser a mesma pessoa que aprovou, né? Esse é um princípio básico da governança: segregação. O segundo ponto, não conseguir provar o destino dos recursos. Toda organização do terceiro setor precisa responder a uma pergunta muito simples: este gasto contribui para o objetivo da entidade? E a resposta precisa estar sustentada na documentação. Cada pagamento tem que possuir lastro, tem que ter nota fiscal, tem que ter contrato, tem que ter um recibo quando aplicável, autorização, comprovante de pagamento e uma justificativa que demonstre a relação daquela despesa com a finalidade institucional da entidade. Muitas vezes, o problema não está num desvio intencional, está na desorganização. A entidade pode ter realizado um projeto muito importante. O recurso foi usado corretamente. A atividade aconteceu, mas os contratos não foram arquivados, não foram feitos. As notas não foram vinculadas ao projeto. As aprovações, quem aprovou, não ficou registrado. Os comprovantes, às vezes, podem não estar ou estar espalhados, em lugares diferentes da entidade. Aí, alguns meses depois, chega uma fiscalização, ou você tem que fazer uma prestação de contas. E aí você precisa reconstruir tudo. O que poderia ser comprovado em poucos minutos passa a depender da memória das pessoas, de e-mails antigos, de documentos que talvez nem estejam mais disponíveis, gente. No terceiro setor, fazer certo é indispensável, mas provar que fez certo é igualmente importante. Aqui tem outro ponto complicado: utilizar os recursos que não pertencem à organização. Um exemplo clássico disso são os tributos e contribuições que você retém de terceiros para repassar para o fisco. Quando você desconta valores de funcionários, de prestadores ou de fornecedores, esse dinheiro não passa a integrar o seu caixa. Ele precisa ser repassado ao órgão responsável. Pensa, por exemplo, nas retenções sobre pagamentos, ou então nos valores que você descontou na folha de pagamento. Você não pode usar esse dinheiro para pagar uma despesa, cobrir uma falta de caixa ou financiar um projeto com a intenção de repor depois eu pago. Esse tipo de situação é especialmente delicado, porque ele pode gerar consequências para a entidade e, dependendo do caso, pode atingir também, nesse caso, os responsáveis pela gestão. Por isso, a diretoria precisa saber distinguir o dinheiro que pertence à organização e o dinheiro que está vinculado a um projeto específico, os recursos que possuem uma destinação obrigatória e os valores que foram apenas retidos e que precisam ser repassados para o fisco. Misturar tudo no mesmo caixa, sem controle claro, sem rastreabilidade, aumenta o risco. A gente precisa esclarecer 2 pontos. Primeiro, a questão do superávit. Ter superávit é permitido. Uma organização sem fins lucrativos não é obrigada a terminar o ano com caixa zerado, com déficit. Ter recursos disponíveis pode ser sinal de boa gestão. Pode representar uma reserva para projetos futuros. Pode proteger a sua entidade de oscilações, por exemplo, na arrecadação. Pode garantir que as suas atividades continuem. O problema não é gerar superávit. O problema seria distribuir esse superávit para dirigentes, para associados, para pessoas relacionadas, em vez de aplicá-lo na finalidade da instituição. Sem fins lucrativos não significa sem resultado positivo. Significa que o resultado não deve ser apropriado de forma incorreta. O segundo esclarecimento que é importante a gente pontuar nesse vídeo é que imunidade e isenção não são a mesma coisa. Também não significa que a entidade está liberada de todos os tributos e todas as obrigações. A imunidade constitucional
ela possui um alcance específico. Outros benefícios que a entidade pode ter vão depender de requisitos próprios, certificações e regras diferentes. Tratar tudo como somos isentos de tudo, cria uma falsa sensação de segurança. E a falsa segurança é perigosa porque ela faz a organização deixar de analisar obrigações que continuam existindo. Depois de todos esses pontos, a gente pode chegar a uma conclusão. O que protege a imunidade e a isenção da sua organização é não esconder informações. É conseguir provar que cada recurso foi utilizado de forma correta. A imunidade se sustenta com transparência, com organização, com documentos, uma contabilidade regular e com uma estrutura de governança que impeça, principalmente, conflitos de interesse. Na prática, a diretoria precisa estabelecer alguns controles, separar quem aprova de quem executa, criar regras claras para pagamentos e contratações, exigir documentos antes de liberar recursos, registrar as decisões importantes, revisar contratos com dirigentes e partes relacionadas, acompanhar a prestação de contas e manter uma escrituração contábil que permita rastrear cada operação. Quando esses processos existem, a organização não depende apenas da boa intenção das pessoas. Ela possui uma estrutura que protege as decisões. Aqui, gente, tem um outro fator, né? Muita gente acredita que ter compliance é só ter um código de conduta, é ter várias políticas, é organizar tudo isso numa pasta. Isso é fundamental, isso é importante, mas não é suficiente. O compliance, ele precisa aparecer na rotina, ele precisa ser seguido na forma como as despesas são aprovadas, na contratação dos fornecedores, na prestação de conta dos projetos, no relacionamento que a entidade tem com seus dirigentes, na guarda dos documentos e principalmente na maneira como a sua contabilidade recebe e registra essas informações. Uma política que existe no papel e que não é seguida não protege a sua entidade. Um procedimento que existe apenas no papel não reduz o risco. O que realmente protege é a combinação de 3 elementos: regra clara, execução correta e prova documental. Então, como saber se a sua organização está protegida? O primeiro passo é realizar um diagnóstico, revisar contratos, analisar a aplicação dos recursos, verificar se as transações com as partes relacionadas, como é que elas estão, conferir as retenções e os repasses, avaliar a qualidade da documentação da sua entidade e verificar se a sua escrituração contábil consegue demonstrar com clareza a origem e o destino de cada valor. Esse trabalho precisa envolver a diretoria, o conselho, a contabilidade, o financeiro e as pessoas responsáveis pelos projetos, porque o risco raramente nasce em um único departamento. Ele pode começar em uma contratação, passar pela aprovação inadequada, chegar ao financeiro sem documentos suficientes e terminar na contabilidade com um lançamento difícil de justificar. Compliance fiscal é justamente criar uma linha de proteção entre todas essas etapas. Na Integral Prime, nós ajudamos organizações do terceiro setor a identificar esses pontos de exposição. A gente pode analisar os seus processos, revisar os seus contratos e documentos, avaliar a aplicação dos recursos, verificar os seus controles internos e orientar a sua diretoria, o seu conselho, sobre os ajustes que são necessários. O objetivo aqui não é apenas apontar problemas, é construir uma estrutura em que a sua organização consiga demonstrar a qualquer momento que os recursos foram utilizados de acordo com a missão dela. Não se trata de blindar dirigentes contra responsabilidades, trata-se de criar uma governança em que as decisões que são tomadas com clareza, transparência e documentação. Quando os processos estão organizados, a imunidade, a isenção deixa de depender de explicação, deixa de depender de argumentos frágeis. Ela passa a ser comprovada pela própria rotina da instituição. Manter esses benefícios não depende apenas do estatuto da organização. Depende da gestão, da contabilidade, dos contratos, dos controles e das decisões tomadas todos os dias. A placa sem fins lucrativos não elimina as regras. Ela aumenta a responsabilidade de provar que os recursos estão sendo utilizados em benefício da causa. Por isso, não espere uma fiscalização para descobrir se a sua diretoria está realmente segura. A melhor hora para identificar uma fragilidade é antes que ela se transforme num questionamento. Se esse conteúdo ajudou você a enxergar os riscos com maior clareza, deixa um gostei aqui, se inscreve no nosso canal
Compartilhe esse vídeo com outros integrantes da diretoria da sua entidade, do conselho administrativo, fiscal. Compliance fiscal não deve ser conhecimento de só uma pessoa. Ele precisa permear a organização, ele precisa fazer parte da cultura da sua organização. Aqui no nosso canal a gente produz bastante conteúdo. Assiste outros vídeos que tem nessa série sobre governança no terceiro setor. Neles a gente fala sobre responsabilidades dos dirigentes e sobre a proteção patrimonial da entidade. Os links estão por aqui. E agora, eu te deixo uma pergunta. Se a sua organização precisasse provar hoje a origem e o destino de cada recurso, ela está preparada? Se você deseja identificar os pontos em que a sua entidade pode estar exposta e receber uma orientação clara sobre como proteger, como se proteger, fale com a nossa equipe. A gente pode analisar processos, localizar as fragilidades e ajudar a sua diretoria a construir controles mais seguros. Clica no link aqui e fala com um dos nossos especialistas. Te espero nos nossos próximos vídeos. Não espera o fisco ou o Ministério Público te fazer a pergunta que a sua diretoria ainda não está preparada para responder.